Bom, boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. Nosso irmão Cláudio vai tocar a música do nosso mentor Padre Germano para a gente preparar o ambiente para a nossa prece inicial. Vou acelerar. A bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós vimos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto pra nos amparar. Espírito simples e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso Seare é uma dádiva de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Obrigado, Cláudio. Vamos agora fazer a leitura de uma mensagem. O livro é Agenda Cristã, que foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, o espírito é o André Luiz. E a mensagem diz assim: revele-se nas lutas habituais, não exija a educação do companheiro, demonstre a sua. Nas tarefas do bem, não aguarde a colaboração, colabore, por sua vez, antes de tudo. Nos trabalhos comuns, não clame pelo esforço alheio, mostre a sua boa vontade. No serviço de compreensão, não peça para que seu vizinho suba até você, aprenda a descer até ele e ajude-o. No desempenho dos deveres cristãos, não aguarde recursos externos para cumpri-los. O melhor patrimônio que você pode dar às boas obras é o próprio coração. No trato vulgar da vida, não espere que seu irmão revele qualidades excelentes. Expresse os dons elevados que você já possui. Em toda criatura terrestre, há luz e há sombra. Destaque sua nobreza para que a nobreza do próximo venha até você. Então, meus irmãos, aqui é umas pequenas colocações que são bem simples, né? A tarefa do bem, por que a gente esperar a iniciativa do outro? Vamos fazer a nossa parte, né? No trabalho comum, não vamos esperar que o outro comece a fazer o trabalho que é comum, vamos começar a fazer nós mesmos, que o exemplo arrasta multidões. No desempenho dos deveres cristãos, não aguarde recurso externo. O melhor patrimônio são as boas obras através do coração. Que a gente, às vezes, fica preso à ideia de que a caridade depende de dinheiro. Poxa, mas eu não tenho nem para mim, eu vivo numa dificuldade danada. Aí a gente acha
que não pode fazer a caridade, mas pode. E aqui ele vem trazer a mensagem: nosso maior patrimônio é o coração, é o amor, é o sentimento pelo nosso próximo. Então nós podemos fazer o bem, nós somos sim mensageiros de Deus encarnados. Ah, mas eu não me sinto assim, não, eu também não me sinto não, mas somos, porque Deus usa cada um de nós e nos dá a oportunidade, pela nossa boa vontade, nosso sentimento do bem, de fazer o bem, de socorrer alguém, de estender a mão. Então, nós podemos fazer coisas boas, nós podemos ser instrumento de Deus, mas para isso a gente tem que ter no nosso coração esse sentimento de fazer o bem, de ser solidário, de ter empatia. Ou seja, se eu estivesse no lugar dessa pessoa, como eu gostaria que fosse tratado, ou que fosse entendido, ou que recebesse alguma espécie de ajuda, a gente vai saber a resposta. Então é muito simples, é só a gente se colocar no lugar do outro, que a gente vai se tornar, com certeza, pessoas melhores. Vamos agora, meus irmãos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer ao Pai mais uma vez, por mais um dia, por mais uma oportunidade sagrada que o Pai nos concedeu. E chegamos aqui na casa de Deus. Muitos de nós passou um dia muito difícil, com angústia, com dor, com sofrimento, com notícias ruins. Mas Deus é tão misericordioso que nos abriu essas portas para nos receber como um pronto-socorro de almas e para nos receber como uma grande escola, aonde nós vamos, passo a passo, refletindo, ouvindo e estudando os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que é o nosso modelo e guia. Obrigado, Jesus, pelos ensinamentos e pela sua presença, porque assim nos ensinou que onde houvessem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, você lá estaria. Agradecer ao nosso mentor Padre Germano pela dedicação a todos os trabalhos da casa e a todas as pessoas que participam da casa, encarnadas e desencarnadas. Agradecer a espiritualidade amiga, os trabalhadores invisíveis aos nossos olhos, mas que dedicam muito amor, que cuidam de cada um de nós. Pedir a esses queridos irmãos que nesse momento de estudo possa envolver, intuir, inspirar o nosso querido irmão que fará uso da palavra, para que ele traga a cada um de nós um pouco daquela mensagem que nós precisamos colocar no coração. E assim, Pai, agradecidos por essa oportunidade, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, e em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a reunião. E o nosso irmão José Carlos, a nossa gratidão, meu irmão, por estar aqui conosco, por dividir aí o seu tempo e o seu conhecimento. A casa é sua, tá? Muito obrigado. Muito boa noite a todos. Boa noite. Eu já fui alertado dos perigos que estão rondando a casa, mas a gente é espírita e vai cumprir a tarefa, né? E no dia 11 de julho foi a última vez que eu estive aqui. Eu fui brindado com 2 ovos e um punhado de fubá no para-brisa, que eu comentei com o Marco Aurélio. Na hora de ir embora, eu falei, estão me esperando lá na frente, mas eu não vou para lá. Aí voltei aqui no comércio, comprei 4 garrafas de água mineral e pedi um pano velho. Eu não ia vir aqui, não ia voltar aqui para não assustar, eu já estava na rua, né? Aí eu fui com a garrafa, comecei a jogar água, aí saiu um morador para botar o lixo na calçada. Aí eu perguntei se ele teria um pedaço de papel velho, ou um pedaço de pano velho que pudesse ajudar, porque haviam aprontado comigo. Aí ele foi lá dentro, põe um rolo de papel toalha, ficou comigo ali conversando até eu tirar o pior para poder dirigir. Só não podia acionar o limpador de para-brisa, que é isso que eles querem. Se a gente aciona, esculhamba tudo. Mas graças a Deus consegui limpar. Aí começou a chuviscar também. Em vez de sair para lá, o rapaz me orientou para sair por aqui. E aí eu consegui chegar, acessei a avenida já com sinal verde e tudo. Aí a espiritualidade foi cuidando de tudo, né? E eu consegui chegar em casa, aí já estava enxergando, porque eu estava dirigindo, olhando entre um manchão e o outro. Mas aí
Até chegar em casa, uma das manchas diluiu, ficou só a outra. Aí na sexta-feira, manhã seguinte, eu tive que levar o carro para dar uma geral, lavar motor, lavar tudo, e um dos ovos estava podre. Mas tá bom, a gente conseguiu. Eu vou deixar de vir aqui? Não. Eu sou espírita. Eu acredito na bondade, acredito na espiritualidade amiga, a gente vem. E o padre Germano está olhando, a jurisdição é dele. Né? Então, antes de mais nada, a gente traz aquele abraço grandão, envolvendo encarnados e desencarnados, porque a gente sempre fala que numa casa de Deus não existe cadeira vazia, eles estão. Alguns já estão aqui há uma semana, 15 dias, esperando esse dia, não por mim, mas pelo tema, né? E a gente então traz em nome da nossa presidente Marlene Mendonça, da diretoria e de todo o corpo de trabalhadores da ABEBM, esse abraço solidário, fraterno, e a gente está aí ombro a ombro, levando a causa de Jesus com o nosso esforço e como o nosso presidente disse, não vamos esperar o outro, a gente vai e faz pouquinho. Não tem dinheiro na Mega Sena, tira R$2, já é um pão. Já ajuda alguém. Se fizer por um, tá bom aquele dia. E a gente vai somando até edificar a nossa construção. Enfim, o tema de hoje, até passei para a Giovana, né? Foi. Ela perguntou, considerações sobre a pluralidade das existências, que é a questão 222 do Livro dos Espíritos, e que menciona também a chamada metempsicose. Então a gente vai tentar discorrer, fazer algumas considerações, até seguindo o título, e tentar trocar com vocês o que a gente conseguiu aqui, porque não é nada meu. A gente vai pesquisar em obras de espíritos melhores que a gente, que deixam um legado para que a gente possa seguir essa trilha, cuja luz maior chama-se Jesus Cristo. Dito isso, a gente vai começar perguntando, eu vou perguntando, eu mesmo vou respondendo para a gente ganhar tempo. Porque senão aquele obsessor lá, ó, vocês podem olhar para trás, ver que o ponteiro já está assim, alucinado, e ele estava tão quietinho quando eu cheguei, ele não sabia que era eu que ia falar. Então a pergunta é, o que é o porvir? Segundo o dicionário, é o tempo futuro, é a posteridade. E o nada? O nada, aí vem a resposta na questão 205 de O Consolador, por Chico Xavier e Emmanuel. Como interpretar a antiga sentença, Deus fez o mundo do nada? O primeiro instante da matéria está, para os espíritos da minha esfera, tão obscuro quanto o primeiro momento da energia espiritual nos círculos da vida universal. Compreendemos, contudo, que sendo Deus o verbo da criação, o nada nunca existiu para o nosso conceito de observação, porquanto o verbo, para nós outros, é a luz de toda eternidade. Quem afirma isso é Emmanuel, que foi Públio Lentulus ao tempo de Jesus na Palestina. Ou seja, esses espíritos, como o próprio Chico Xavier, eu não duvido nada do Divaldo também, Irmã Dulce, essa turma toda aí, José Raul Teixeira, Haroldo Dutra Dias, André Trigueiro, se nós suspeitamos que pelo menos um de nós, encarnado ou desencarnado, perambulou por lá aquele tempo, esses a gente tem quase certeza, porque as histórias que eles trazem, os contatos que eles trazem, as mensagens que eles trazem, e independente do que escreveram ou do que falaram, principalmente pelo que fizeram, pelas ações, pelas atitudes, pelo exemplo, dão bem uma ideia de que não são espíritos tão recentes assim. E Jesus, claro, já os conhecia de longa data, não sendo somente aquela família que esteve no entorno de Jesus, não sendo somente os 12 apóstolos, lá em Mateus capítulo 10, nem os 70 discípulos, que está lá em Lucas, também capítulo 10. Então Jesus teve um ponto de partida com 82 auxiliares diretos e mais todos aqueles que estavam à sua volta. Agora, por que ele foi chegar na Palestina e esses espíritos chegaram lá? Foi por acaso? Claro que não. Já estava pré-determinado que seria assim, e Jesus é um dos artífices, pertencente à comunidade de espíritos puros, como descrito no capítulo 1 de A Caminho da Luz, Chico Xavier e Emmanuel,
faz parte dessa comunidade de espíritos puros, na primeira reunião em que se decidiu pela criação da Terra, e numa segunda reunião que se perde na bruma dos séculos, segundo Emmanuel e Chico Xavier, quando decidiu que Jesus viria até aqui para implantar pessoalmente o seu evangelho. Respeitando as leis judaicas, ele disse que não veio destruir a lei, mas veio cumprir a lei do Pai e a lei dos homens. Só se autoproclamou profeta a partir dos 30 anos e em 3 anos deixou isso aí, sendo o único personagem que dividiu a história da humanidade em antes do Cristo e depois do Cristo. Nenhum outro conseguiu esse feito. E ainda tem gente que duvida que ele existiu ou que exista. Vai chegar um momento que eles vão descobrir por si só. Não somos nós que vamos convencê-los. Que eles fiquem à vontade na sua trajetória, porque, como disse o próprio Jesus, a cada um segundo a sua obra. Então, vamos lá. No capítulo 1 da primeira parte, item 1 do livro O Céu e o Inferno, por Allan Kardec, diz assim: o porvir e o nada. Outro confronto. Vivemos, pensamos e operamos, eis o que é positivo. E que morremos, não é menos certo. Mas deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser, tal a alternativa. Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? É uma tese essa que se impõe. Isso foi o que chegou para Kardec. O céu e o inferno. Muito bem. Lá na segunda parte, temos vários capítulos falando daqueles mortos. Começa com espíritos felizes. Tem até uma classificação. Espíritos felizes, o primeiro da lista é o senhor Sanson, que a partir do desencarne que ele assistiu, ele se despediu e assistiu todo aquele ritual do desligamento dos fios de prata. Começa pelos pés até chegar no último fio de cabelo. Ele viu tudo isso, teve consciência de tudo isso. Então, o nosso querido Bezerra de Menezes, 30 horas depois do passamento, já estava trazendo uma mensagem de ânimo para todos. Um amigo nosso, desencarnado em 2019, 48 horas depois, esteve lá na ABBM, através de uma médium amiga nossa, que nunca o conheceu, que não o conheceu encarnado, para agradecer a nossa presidente pelo carinho com que foi recebido. Então, vejam bem, Dr. Bezerra de Menezes, 30 horas. Um companheiro de trabalho, colega, encarnado como nós, conviveu, visitava lá o Curupaiti junto com a gente, 48 horas, um espírito comum. Então, não é impossível para ninguém. Vai depender de uma palavrinha chamada merecimento. Mas vamos seguir. Então, com esse apego, nós somos espíritas. A humanidade lá fora, com os vícios, com o egoísmo, com a avareza, nós não. Nós somos espíritas. Então, desde a antiguidade se oferecia, né, fazia aquela série de oferendas, os próprios hebreus, os judeus em particular, ofereciam o corban. Então isso aqui eu ia oferecer a Deus por uma graça alcançada. Quando eu chegasse no templo, colocasse no altar, passava a ser corban. Mas isso aqui ainda não estava materializado na minha casa. Se os meus pais me pedissem ajuda e se dependesse de gastar dinheiro com eles, eu dizia, não, isso aqui é corban, era o dinheiro que eu ia comprar isso para oferecer no templo. Eles eram assim e são assim até hoje. Então eles diziam que era corban e os pais ficavam desamparados. E lá nos 10 mandamentos, Êxodos, capítulo 20, versículos 1 a 17, diz que vai proteger o pai e a mãe. Honrar o pai e a mãe é proteger. Quando está assim, a fronte encanecida, é o cabelinho branco assim, ó. Fronte encanecida. Encaneceu, ficou branco. Então já não tem mais as condições de laborar naquela plenitude da juventude. Depende do auxílio do filho. E aí esse auxílio não chega. Então, por isso, Jesus
naquela passagem, ressuscitou o filho da viúva na aldeia chamada Naim. Naim não é o marido, não é o pai, não tinha um dono da cidade. A aldeia de Naim era o nome. Por quê? Ela já era viúva. Se ela perdesse o arrimo do filho, ela ficaria na mendicância, porque ninguém ia ampará-la. Por isso Jesus ressuscitou o rapaz. Depois, claro, naturalmente ele desencarnou, como Lázaro, a filha de Jairo, desencarnaram naturalmente, de novo. Mas aí cumpriu o ritual deles. Mas Jesus mostrou, Jesus fez o prodígio. Então, nessas circunstâncias, esse era o caso da ressurreição. Voltar à vida com o próprio corpo. Então, esse termo ressurreição, que a Igreja Católica, por influência da imperatriz Teodora, que foi lá no imperador Justiniano, e mandou retirar dos cânones no segundo concílio de Constantinopla, em 553 da nossa era, é porque ela sabia que ela teria que passar por tudo que ela fez contra os semelhantes, contra o próximo, contra os irmãos. Foram mais de 500 mortes atribuídas a ela. Ela não matou diretamente, mas determinou que fosse cumprida. Então existia uma fortaleza, hoje é Istambul, às margens do Estreito de Bósforo, que é um canal que liga o Mar Negro ao Mar Mediterrâneo. Então, junto a Istambul, tem uma parte que tem mais ou menos 4 quilômetros, vem para 2 quilômetros, 1.500 metros, tal. E existia uma fortaleza que ela mandou botar o nome de Metanoia. Metanoia em grego é arrependimento. Então ela mandava prender todas as prostitutas de onde ela veio, as meretrizes, os vagabundos, os jogadores, todo aquele baixo clero, baixo mundo, tudo aquilo de onde ela veio e se tornou imperatriz, só Deus sabe, ela mandava trancafiar e as pessoas pulavam da janela, amarravam o lençol para descer, mas era muito alto. E quando conseguia pular, não alcançava as águas, batia nas pedras, porque o vento trazia de volta. E se o vento jogasse de volta, a água era tão gelada que tinha hipotermia, morria. E com isso, ela mandou que retirasse a expressão ressurreição, que ela não passaria por isso. Se não tiver nos cânones da igreja, eu não vou passar pela ressurreição. Olha o pensamento dela, morreu, acabou. E aí existe uma expressão dos nihilistas, que vem de uma expressão latina chamada nihil, que é igual nada. Como antigamente nos memorandos, nas repartições públicas ao tempo de Getúlio Vargas, nihil obstat, que esse servidor seja cedido para o órgão tal, então botava entre aspas, porque era uma expressão estrangeira, mas para mostrar, chama-se deitar erudição. Às vezes queriam mostrar uma cultura que não tinham, mas usava essa expressão e repetindo. Então esse nihil é nada. Então nessas circunstâncias, essa palavra deu origem no século XIX a uma corrente filosófica na Rússia. E com isso, o que acontece? Era radicalmente pessimista com relação à interpretação da realidade. E com isso, o ressentimento, a paralisia, a incapacidade de avançar, o vale tudo, caracterizando o materialismo. Eu vou cuidar de tudo agora, que morreu, acabou. Eu escuto isso de parentes e amigos católicos também, até hoje. Aí eu peço assim, reza só o finalzinho do Creio em Deus Pai. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, que para nós é reencarnação, na vida eterna, amém. Ainda fala um amém, que o amém equivale a assim seja. Então a pessoa ainda quer que seja assim, ainda duvida que vai voltar. Mas aí, graças a Deus, nós fomos batizados na Igreja Católica. Eu me casei na Igreja Católica. Tem vários afilhados batizados na Igreja Católica, vários afilhados de casamento na Igreja Católica, mas a gente, se precisar, vai a Umbanda, Candomblé. Se chamar, a gente vai lá. Não pode dizer que não vai. Não pode existir sectarismo, discriminação. Mas vamos lá, senão a gente não avança. E nessa época, em 1879, um cidadão mais ou menos conhecido, chamado Dostoiévski, escreveu um livro, Os Irmãos Karamazov. Foi o último dos romances que ele escreveu, depois ele desencarnou. E lá há dois personagens centrais. Um é
Ivan Karamazov e o Alexei. São os dois irmãos, os protagonistas dessa história. E eles diziam assim, o Ivan disse assim, se Deus não existe, olha só, a que ponto chegou. Então tudo é permitido. A vida, em tese, é sem sentido objetivo, sem propósito, sem valor, pois as normas morais dependem das opiniões e paixões de cada um. Não errou muito, ele passou perto, porque nós agimos, pensamos e resolvemos com base no livre-arbítrio. Nós pensamos isso, mas nós pensamos isso numa ideia de não temer, mas de agradar, de adorar, de estar em afinidade com Jesus e através dele até Deus. Porque lá em João 14, versículos 5 a 7, o que Jesus disse na Santa Ceia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, aquela intimidade que tinha do Velho Testamento, de que o Senhor chegou no ouvido de Moisés, de Abraão, de Jacó, de Jó, o Senhor vinha e falava, embora todos médiuns, isso acabou quando Jesus chegou. Jesus passou a ser o nosso representante na terra para interceder junto a Deus. E entre nós e Jesus, Mãe Santíssima. Então, até Jesus Cristo, que não é um qualquer, teve uma família em volta dele e Elias voltou como João Batista. Então, a reencarnação está aí, está provada. Fora outros casos, Dr. Bezerra e essa meia dúzia de vezes que a gente sabe dos personagens que ele encarnou na Terra, Ivone do Amaral Pereira, que está mais pertinho da gente, né, com toda essa obra, só para falar desses. Judas, que veio na pele de Joana d'Arc, passou pelo sacrifício, foi traído também, como traiu no passado, mas entre Judas e Joana d'Arc, quantas vezes esse espírito veio e voltou? Então a reencarnação não é dogma, a reencarnação é uma realidade que está na doutrina espírita. Muito bem. Partindo daí, questão 132. Qual o objetivo da encarnação? Deus a impôs a eles com o objetivo de os fazer chegar à perfeição e para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. E nós já sabemos disso. Para nós, veio como expiação, mas aos poucos nós vamos transformar em missão naquilo que a gente já vem fazendo, independente de estar hoje na casa espírita. A gente já esteve em outras congregações, a gente já esteve em outras encarnações, aqui e acolá, e a gente vem gradativamente, se está reencarnando, é porque a gente ainda está lá na 101, 102, 103, 103 nem pensar. O objetivo é a 113, o objetivo é a 170, quando eu não vou precisar mais de corpo, só vou encarnar num corpo para cumprir missão, e não por expiação. E aí, nessas circunstâncias, nós fomos passando e verificando que começa a fazer sentido essa tese da reencarnação, mas eu sou um espírito. Se eu fui homem ou fui mulher na anterior, não importa. Hoje, em tese, sou homem. Na outra, eu não sei o que eu serei. Posso ser homem ou mulher. Vamos partir do gênero biológico, tá? Não vai fazer nenhuma consideração além disso. É isso aqui. Só que, independente de tudo, eu sou um ser da raça humana. Aí vocês vão entender como começa a fazer sentido. Edgar Armon, exilado da capela, hindus, árias, hebreus, egípcios. Se nós verificarmos, os hindus fundaram as bases, as margens do Ganges e nos legaram os Vedas, que são 4 livros sagrados contendo prece, hinos. Aí tem fórmulas relacionadas a sacrifícios e a manutenção do fogo sagrado, constituindo-se nas primeiras vozes da filosofia e da religião nesse planeta, os hindus. Mas eram politeístas. Os árias eram os mais revoltados. Então chegaram inicialmente numa região próximo da
China e da Pérsia, 2 pontos, e aí, que é o atual Irã, e aí tem aquela história do Planalto do Pamir, e dali foram se irradiando até chegar na Europa. Mas essa raça era insubmissa, esse grupo. Os egípcios, que eram os que menos débitos tinham, e daquela época, provavelmente todos já retornaram para mundos melhores. O que tem hoje no Egito são os recalcitrantes, os remanescentes, descendentes desse grupo que veio e foi. Porque, segundo Geraldo Lemos Neto, essa migração aconteceu entre 12.000 e 5.000 a.C. Se Adão foi a partir de 4.000 a.C., já passaram 1.000 anos entre chegar ao último grupo de exilado de Capela e começar realmente a raça adâmica. E aí, Adão e Eva, Caim e Abel, 10 gerações depois, Noé, Sem, Cã e Jafé, seus filhos e as respectivas mulheres, construíram a arca e os animais em casais foram salvos. Tá. 20ª geração depois, né? A partir de Adão e Eva, Abrão e Saraí. E aí, saiu Ismael, daí as 12 tribos árabes. Saiu Jacó, daí as 12 tribos de Israel. Todo mundo irmão. Por que essa guerra? Vai entender. Enfim, eles então, os egípcios politeístas, e aí os hebreus, somente eles, monoteístas. Nos legaram o Velho Testamento, o Novo Testamento veio a partir dali também, mas eles contribuíram muito para crucificar Jesus Cristo. Então, ali não pode dizer que uma mão lava a outra, que com uma eles deixaram um legado positivo e com a outra deixaram um legado negativo. Mas nessas circunstâncias, os hindus, com os seus deuses, disseram o seguinte: durante muito tempo, a harmonia, a paz e a felicidade reinaram entre os espíritos, mas um dia houve uma revolta. Lembra dos anjos caídos, que Deus tinha mais o que fazer e mandou Miguel cuidar de Lucifer e seus blue caps? Pô, muito bem. Para os hindus existe uma outra versão também desses anjos caídos. Só que essa felicidade, essa harmonia, essa paz que existia em algum outro orbe, em algum outro lugar, cessou repentinamente por insubordinação, por insubmissão aos mandos de Deus, aos mandamentos de Deus, e aí vieram para as trevas. E nessas circunstâncias, a partir de cada planta, cada ser animado por um anjo caído, fez surgir a ideia da metempsicose. Em princípio, na Índia. Então, por isso, essa consideração que eles têm lá, não mata rato, não mata boi, não mata nada, bicho nenhum, porque pode ser um irmão, um amigo, um semelhante deles, que como caiu, está na forma de um animal irracional. Mas é um irmão, tem um espírito ali dentro, na concepção deles. E aí, por esse prisma, essas almas perfeitas que faliram estão condenadas a ficar indefinidamente na forma de animal. E aí, um dia, com sorte, vão poder voltar a ser humano, ser homem, de novo, ser humano. Eles continuam, então, nisso. E para atingir o nirvana, que é o paraíso, tem que fazer todos os dias yoga, ou yoga, como dizem alguns, e meditação, para que eles possam efetivamente se penitenciarem disso e quem sabe um dia até a oração dele vai fazer com que aquele animal, hoje, cachorro, gato, porco, boi, macaco, ele possa vir um dia na figura humana. E isso chegou no Egito. Tá. Chegou no Egito, tanto que eu vou falar aqui dos 10 deuses principais, dos 18 principais, 10 pelo menos tem característica animais, mas não vou citar tudo, até por causa do, olha, dou um relógio lá. Então, o deus Amon-Ra, rei dos deuses, tem cabeça de homem ou carneiro. A deusa Sekhmet, deusa da guerra e da cura, tem cabeça de leão. O deus Horus, que é o restaurador da ordem, deus da luz e do céu, tem cabeça de falcão. Então, tudo para o Egito, vocês já viram, né, aqueles desenhos nas pirâmides, nas tumbas, tudo isso tem sempre a representação de um animal.
um ser humano com o corpo de um humano e a cabeça de animal, outro com rabo de animal, outro com o dorso de animal. Lá também a metempsicose. Como é que isso chegou aqui? Chegou porque no ano 535, um cidadão que deixou para nós aí uma coisa fácil para resolver qualquer equação, qualquer fórmula matemática, chamada Teorema de Pitágoras. Ele, no ano 535, mais ou menos, depois do Cristo, ou melhor, perdão, antes do Cristo, esteve no Egito. Andou por Alexandria, Tebas, Luxor, aquelas cidades todas. E aí teve contato com esse assunto, aprendeu, trouxe para a Grécia, disseminou junto com seus discípulos e aí chegou no Ocidente. Era uma coisa que não deveria, em tese, existir para nós, ocidentais. Se era uma questão dos hindus e dos egípcios originários, que ficasse lá. Mas Pitágoras trouxe. E na cultura grega isso ganhou o mundo. Muito bem. Se nós voltarmos no tempo, aí tem que ler, porque a gente não é besta de não anotar. Gênesis capítulo 1, versículo 20. E disse Deus, produzam as águas, cardume de seres viventes e voe as aves acima da terra no firmamento do céu. E foi criando, 21, 24. Aí no capítulo 1 da Gênesis, versículo 26, ele disse assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Ora, aí vem o capítulo 2, versículo 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida e o homem tornou-se alma vivente. A gente até já comentou aqui, dos sais minerais que tem na terra e precisa ter no nosso corpo, em equilíbrio, sob pena de nós ficarmos doentes, se baixar essa medida, que não é computador que vai dizer, a gente já veio pronto. Que máquina maravilhosa que nós somos, engendrados, criados pela vontade de Deus, e aí desce um pouquinho de cobre, desce um pouquinho de alumínio, desce um pouquinho de ferro, cálcio, cloro, tem na natureza, manganês, magnésio, enxofre, molibdênio, zinco, selênio, óleos polivitamínicos aí que você... Não posso falar o nome, senão vão dizer que é merchandising. A novela está cheia, né? Então deixa lá na novela. Então, a gente está em sintonia, porque se um dia a gente tiver que reencarnar em Marte, vai ter a composição de lá. Em Júpiter vai ser a composição de lá. No Sol vai ser a composição de lá. Hoje a gente está aqui. Então, tá ruim, mas tá bom. A gente pode voltar, quer voltar para cá? Eu quero. E nessas circunstâncias, no avanço do tempo, depois disso tudo, se Deus criou o homem ao final para dominar tudo isso, ser topo da cadeia alimentar, por exemplo, como é que eu vou voltar como animal? Então, hoje eu como um porco. Amanhã eu serei um porco e serei comido. A metempsicose trouxe isso. Se eu já cheguei nesse ponto e eu sei hoje na doutrina espírita que o espírito não retrograda, eu posso estacionar na minha evolução. Olha a questão 780 do Livro dos Espíritos. A asa moral, a asa intelectual. O dia que tiver em equilíbrio, então eu estou todo feliz com o intelectual acreditando que está aqui, mas a asa moral ainda está aqui. Eu não consigo. Se eu tentar alçar voo, eu vou adernar, eu vou rodar, eu vou ficar em círculo. Então eu tenho que lutar muito para equilibrar, para poder alçar esse voo perfeito. É isso que Deus espera de mim. Para vocês terem ideia, essa questão da metempsicose, Orígenes de Alexandria no Egito, ele já contestava. E ele foi um dos grandes líderes da igreja, do cristianismo daquele nascente. Paulo, o apóstolo, e também São Tomás de Aquino na sua Suma Teológica. Suma é um roteiro para aqueles que querem fazer teologia. Então, Santo Tomás de Aquino contribuiu muito para a Igreja Católica, tanto que ele é um dos doutores da Igreja. São 37 doutores agora, porque Irineu de Lyon, em janeiro desse ano, foi inscrito nessa lista pelo Papa Francisco. O último tinha sido em 2015. Gregório de Narek, na Romênia, foi o Papa Bento XVI que fez a inscrição. Eram 36 doutores.
32 homens e só 4 mulheres. Agora, 33 homens e só 4 mulheres. Por favor, reajam. Então, nessas circunstâncias, a Igreja Católica enfrentou suas divisões, enfrentou as suas insubmissões. John Wycliffe, Jan Hus, Martim Lutero, João Calvino, os 4 principais. E a Igreja Católica se quebrou. Já havia tido um cisma em 1054, quando ficou a Igreja Católica Apostólica Romana para o Ocidente, Igreja Católica Apostólica Ortodoxa para o Oriente, inicialmente Turquia, Rússia e Grécia. Há outros países menores, mas esses são os mais importantes. Então, a partir dali, começaram então a surgir as seitas, os grupos, essas entidades todas que a gente vê por aí, mas a verdade é uma só. Nós somos topo de cadeia e o nosso objetivo é a reencarnação. Não existe a metempsicose. E nessas circunstâncias, vocês vão ver no Livro dos Espíritos, questão 585 a 591, que fala dos minerais e das plantas. As questões 592 a 610 orientam para a relação entre os animais e o homem. Então a gente não está lá. A gente já passou disso. A gente está num outro patamar. E aí 612 a 613 do Livro dos Espíritos fala exatamente dessa chamada metempsicose. Então vamos esquecer disso, porque existem 2 situações. Isso tudo mental. Metempsicose é mudança em psique. É a mudança só aqui dentro, só está aqui dentro. Então existem 2 casos retratados na doutrina espírita. Um é a zoantropia. É uma variedade da monomania em que o doente se julga convertido em animal, forma de alienação mental, que é mencionado nos capítulos 2 e 12 do livro Diálogo com as Sombras, Hermínio Corrêa de Miranda. Quem tiver oportunidade, na biblioteca deve ter aqui. Se não tiver na livraria, tem na biblioteca. E a outra ocorrência é a licantropia, onde espíritos pervertidos no crime, ou com encarnados ou desencarnados, os têm como comparsas ou vingança de outras encarnações, fazendo-os assumir atitudes idênticas às de certos animais. Esse eu também tenho em casa. É verificar, por favor, o capítulo 35 do livro Estudando a Mediunidade com Martins Peralva. Então, esses 2 livros trazem essas 2 situações em que os espíritos vão se aproximar de animais, mas nessas circunstâncias, encarnado e desencarnado. Para quem trabalha nas reuniões de desobsessão, eu não, porque eu não tenho esse pedigree. Mas para quem trabalha nas reuniões de desobsessão, já deve ter se defrontado ao longo do tempo com situações parecidas com essa. Se não o desencarnado para ser orientado e encaminhado para os lugares de destino, pelo menos os encarnados que chegaram com aquele sintoma. Parece autismo, parece demência, esse menino é síndrome de Down, esse é retardado, é isso. Tem rótulo para tudo, mas é um espírito encarnado que precisa primeiro do nosso amor, da nossa compreensão daquela situação dele e, principalmente, o que eu posso fazer para ajudar a diminuir a dor daquele irmão. Eu vou lá e faço. Como ele bem citou aqui na lição, eu não posso esperar que o outro faça. Se eu posso fazer, eu vou lá e faço. Agora, é fácil falar, né? Porque será que eu, todas as vezes, vocês olhando para mim, encarnado e desencarnado, eu faço isso todas as vezes? É claro que não, ainda estou encarnado, cheio de erros, cheio de vícios, cheio de defeitos especiais. Então, mas procuro me esforçar porque pelo menos a gente já tem a cultura do que é o amor, do que é o bem. Ela está aqui na doutrina espírita. Então, Iluminação Interior, de Valdo Franco e Joana de Ângeles. O problema do ser, do destino e da dor, Leon Denis. No reino mineral, o sono profundo. No reino vegetal, a inteligência dormita. No reino animal, sonha. E no reino nominal, acorda, conhece-se e torna-se consciente. Ora, como eu, depois de me tornar esse ser encarnado,
de múltiplas encarnações, uma só vida, múltiplas existências, vou voltar a ser um animal, um vegetal, um mineral. Questão 540 do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos. Quando eu chegar no arcanjo, eu posso voltar ao átomo. Vou começar tudo. Mas se eu ainda estou encarnado como um espírito, que aí não tem nem arcanjo, é uma camada depois do anjo. Tem o anjo, arcanjo, aí vem virtude, potestade, aí depois vem querubim, serafim, a primeira classe lá junto de Deus. São 9 classes. E a gente está próximo do anjo pedindo socorro. Então, já é o arcanjo, questão 540. É com isso. O que acontece com a gente? Nós precisamos obedecer a essa questão de que eu vou desencarnar e vou para algum lugar e vou reencarnar de novo depois de um período de aclimatação, de acomodação, de orientação, de tratamento, que somos todos doentes. Agora, a doença não caiu do céu. A doença eu provoquei. Então, lei de causa e efeito, Hermes Trismegisto. Tudo que eu tenho hoje de ruim no meu corpo físico, eu trouxe no meu perispírito daquilo que eu engendrei no passado. Como ódio, como mágoa, como orgulho, como alguma coisa, uma afronta, uma ofensa não perdoada. Então, na medida em que eu engoli em seco e não reagi, na medida em que eu digo perdoar, eu perdoo, mas não me peça para esquecer, o significado de perdão é esquecer. Quando eu perdoo, eu não boto nenhuma pedra em cima, porque se eu botar uma pedra em cima, eu estou sepultando, eu não sou coveiro. Como é que eu vou sepultar o amigo que me ofendeu? Então, eu preciso estar aqui, enquanto espírito encarnado. A exemplo de Jesus ter uma família, que é para a gente arrematar aqui para fechar, e nessa família eu vou ter a oportunidade de me defrontar com aquele que é antipático para mim, aquele que me dá cascudo toda hora, aquele que briga comigo e vai fazer queixa para a mãe, aquele que quebra meu brinquedo e vai dizer que eu que quebrei o dele primeiro. Eu não quebrei, ele quebrou os dois, o dele e o meu, e disse que eu fui lá e quebrei o dele e quebrei o meu para eu dizer que foi ele que quebrou. Irmão consanguíneo. Aí é irmão por consanguinidade, mas não é irmão por afinidade, porque as ideias são divergentes. Mas isso na infância, mas o tempo vem. O pai e a mãe que amam a todos por igual vão orientando, dando os parâmetros. Aí tem os padrinhos, tem os avós, tem os tios, tem os primos mais velhos, tem os amigos dos pais. Eles é que vão norteando para nós esse conceito de família para que a gente consiga interagir, viver em sociedade, porque seremos sempre um ser em construção. Nunca seremos uma obra acabada. Por isso a necessidade da encarnação. E aí, quando eu consegui fugir da questão 132, já fugi, porque eu já fui criado, já fui encarnado uma primeira vez. Quando eu saí da 167, que é reencarnação, porque a 166 me reprovou na escola. Observe a 166 que fala da reprovação. Não passou de ano, vai ter que reencarnar como expiação. E nessas circunstâncias, vou chegar na 170, que é a não necessidade do corpo, posso estar em espíritos voejando por aí, volitando de casa em casa espíritas. Vocês acham que o padre Germano, mentor dessa casa, precisa reencarnar? Eu entendo que não. Mas se Jesus o chamar, como em Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, chamou aquele povo todo que estava com ele na Palestina, como foi Longinos, que veio Dom Pedro II, Longinos foi aquele que lancetou Jesus, era um centurião. Como foi o Elio, que já era um anjo, veio como infante Dom Henrique, que fundou a Escola de Sagres em Portugal, propiciou as grandes navegações, Cabral chegou e o Brasil se transformou num ponto de luz para reacender a chama da doutrina espírita, porque a França, a originária, já estava enfraquecendo. Imagine a gente no final de semana fazendo churrasco, botou a primeira leva de carvão, chegaram novos convidados, e o carvão está, o que a gente faz?
Levanta a grelha com a carne, linguiça, frango, dromete, coração, aquela só coisa boa, que não faz mal à saúde do corpo. Pega o saco de carvão, vai lá e reaviva o fogo. Jesus fez isso com o Brasil para reafirmar a doutrina espírita, que é o Consolador prometido. Olha, agora volta 2000 anos na mesa, Santa Ceia, mas eu não sou Jesus, nem Judas, hein, gente? Pode ser João, que era o caçulinha. Então, ele aqui, João 14, versículos 15 a 17. Que vós vos ameis como eu vos amei. Fazei isso, e quando eu for ao Pai, pedirei que vos mande um ajudador que ficará entre vós para todo sempre. João 14, versículos 15 a 17. E aí, para outras denominações religiosas, é o Espírito Santo. Para nós, é a doutrina espírita. Para nós, tanto faz que seja o Espírito Santo, que seja a doutrina espírita. O que importa é a lição que ela traz, a lição que ela encerra, e o principal, que nós aprendamos pelo menos uma frase de um livro inteiro, para que a gente, então, um dia, possa ouvir assim, aquela frase, quando a gente estiver deitadinho lá, pronto para ir para a sepultura, em vez de descanse em paz, eu quero ouvir trabalhe em paz. Porque quem é que vai descansar, gente? Quem é que descansa? Qual é o espírito que descansa? E muita gente bota, né, naquelas coroas, né? Família tal, homenageia, saudade eterna. Não é eterna, porque vai voltar. Como eu também quero voltar, eu preciso voltar, porque se eu tivesse perfeito, vocês iam ver asa aqui atrás, né? E por que o anjo da guarda tem asa? O padre está aqui, dando o sermão, rezando a missa. O padre é um médium também, o pastor é um médium, né? Todo mundo é médium, mais ou menos é. Aí o padre está rezando a missa aqui, está o espírito para lá e para cá. Eu quero falar, eu quero. O padre está vendo, está voando. Inclusive o espírito, o irmão protetor espiritual de cada um. Se ele tem 200 pessoas dentro da igreja, tem no mínimo 200 irmãos protetores espirituais com eles. Ele é vidente. Ele está vendo. O que a Igreja Católica fez? Se o pássaro precisa da asa para voar, vou botar asa no anjo. Por isso que o anjo da guarda tem asa. É um espírito que está ali junto com a gente, mas isso eu ouvi de um amigo, não sei se já ouviram falar do Paulo Goulart. É lá da região de Bangu, é do Centro Espírita Amor e Caridade João Batista. Estrada do Engenho, 400 e pouco, eu não sei o número exato. Eu sei onde é. Fica em Bangu. Então ele já está há 30, 40 anos fazendo esse trabalho que eu só tenho 5 anos fazendo. E ele citou isso. Ele só não disse a fonte onde ele bebeu. Eu vou procurar saber um dia quando eu voltar aqui. Então, tacaram a asa no anjo, porque o anjo, como é que o anjo vai... Vou justificar na igreja que o anjo está voando para lá e para cá. Tem que ter asa, o passarinho precisa. O anjo também precisa. Aí eu pergunto, precisa? Na doutrina espírita não precisa. Então, esse progresso para se realizar, a gente precisa reencarnar, 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 ter uma família em volta de nós, como Jesus teve, e nós disséramos isso no início, e somente a partir dessa construção que nós somos, permanente, aí sim, construção eterna. Nem Jesus parou, há 2000 anos ele está evoluindo. Se a Terra tem 4,6 bilhões de anos e ele estava no grupo, na reunião, presente na reunião que decidiu pela criação da Terra, olha a idade de Jesus. A nossa não chega nem a 0, do que ele já tem. Mas ele disse, deuses é o que sois. Quando ele disse lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13, vós sois o sal da terra, são nossas palavras, nossas ações, nossas atitudes, nossos exemplos, tudo que nós construirmos que vai temperar esse planeta querido. Quando ele disse em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo, a partir do meu exemplo, da minha ação, de tudo aquilo que eu deixar, inclusive como legado, vide Chico Xavier. Então imagina Divaldo quando for o que vai deixar, José Raul Teixeira. E são obras que alguma coisa se fala, essa gente faz muito mais. Santa Dulce dos pobres, até milagre tem atribuído a ela, porque não é santo sem milagre.
Então, o primeiro ato é beatificação. Por que beato? Beato é uma forma sincopata de voltar lá em Mateus capítulo 5, versículos 4 a 10. Bem-aventurado. Beato significa bem-aventurado. E esse que teve o dom de curar. Esse que teve o dom de levar o amor, exemplificar o carinho. E nós estamos fazendo na medida em que nos compete. Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou resolver a situação do monte de casa espírita. Mas ainda não ganhei. Enquanto eu não ganho, eu vou ficar igual os irmãos Karamazov, parado no negativismo? Não. Se eu posso comprar 1 quilo de sal para cá, eu compro. Se precisa uma lata de leite, eu compro. Se precisa de 1 quilo de feijão, eu compro na medida que eu posso. E vou ajudando aqui e ali. Isso é obra em construção. Isso é caridade, que é a única borrachinha que vai apagar essas manchas que nós trazemos no nosso perispírito. Então, é como se a casca está aqui, a casca do ovo, aqui dentro, na pineal e seus blue caps, está a gema, que é o espírito, e no meio disso tudo permeando o perispírito, que é a clara. É na clara que tem essas manchinhas pretas. Só a caridade vai fazer com que eu apague isso, para que na hora de fritar os ovos, ou na hora de frigir os ovos, que é a hora do ajuste, quando eu vou prestar conta, vão perguntar, que trazei? Aí, ó, eu trouxe isso aqui, eu comprei um iate, não levei ninguém, eu tinha uma casa de praia, mas meus parentes meus nunca foram, que eu nunca dei confiança. É assim que eu vou chegar lá? E a outra é que caixão não tem gaveta, já reparou? Ninguém leva nada, não vai. O faraó pensou que ia levar. Fez a pirâmide, fez a tumba, fez o sarcófago, botou a esfinge lá, decifra-me ou devoro-te, não adiantou nada, ele foi. Ainda botaram o livro dos mortos para ensinar ele a se conduzir até chegar para ver a luz. Essa luz a gente já sabe que é Jesus, nem precisou morrer para isso. Então a gente já sabe que é assim que funciona, é só nos mantermos nessa assertiva. O obsessor já deu o relógio. 3 minutos ali? Não, mas aí eu vou parar aqui. Então, em função disso, então só para concluir, gente, para amarrar aqui, item 23, capítulo 4, do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, nascer de novo. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para seu futuro além túmulo. Primeira, o nada, de acordo com a doutrina materialista, os irmãos Karamazov, né, o nihilismo, tá? A segunda, a absorção no todo universal de acordo com a doutrina panteísta. Eu sou uma gotinha d'água. Acabou o corpo, essa gotinha entra no oceano do universo, fluido cósmico universal, e eu perdi. Uma vez só. Tá. A terceira, a individualidade com a fixação definitiva da sua sorte segundo a doutrina da Igreja, mais conhecido como determinismo. Não interessa o que eu faço. Se eu sou bom ou se eu sou ruim, no nosso conceito de bom e ruim. Se eu tiver fadado ao sucesso, com a sorte para ir ao céu, eu vou, mesmo sendo ruim. E ainda que eu seja um anjo de candura, por mais que eu faça o bem, se eu tiver fadado aí para o inferno, eu vou para o inferno. Engalanado com banda de música, banda de rock, carnaval, trio elétrico, olodum, tudo junto, vou para o inferno, com tudo de bom que eu fiz. Isso é o determinismo. Ficou para nós, na doutrina espírita, o quê? A quarta. A individualidade com progresso infinito. Vide questão 780, tá? Que é para doutrina espírita. Então, fora essas 3 que cada um pensa o que quer, nós temos convicção que reencarnando, tendo uma família, servindo de exemplo e também apanhando, aprendendo com os exemplos, nós vamos estar numa eterna construção, queira Deus e nós para o bem. Então, agradecendo a vocês mais uma vez por esse carinho, por essa oportunidade de trabalho, de apresentar essas considerações que estão aqui, a gente renova o abraço fraterno para encarnados e desencarnados. E até em função da hora, eu terminando aqui, como disse o outro, vou meter o pé. O padre Germano, até uma certa hora, ele tem uma jurisdição e falou, ó, cuidado,
vai devagarzinho. Então, gente, muito obrigado. Esperando estar aqui com vocês mais uma vez. Em breve, né? Vai depender do nosso presidente. E fica então o nosso carinho, o nosso respeito e a nossa gratidão a todos vocês. Muito obrigado, meu irmão. Nós que agradecemos aí Estamos à a sua disposição. presença, o tema, né, o ensinamento que a gente recebeu. E vamos também agradecer aos nossos irmãos que estão em casa, que assistiram o nosso estudo, que continuem conosco, que acessem lá o nosso Instagram, o nosso YouTube, e que a paz de Deus abençoe e ampare os lares e os corações. Obrigado.